Ok, gente. Bom, na aula passada vocês apresentaram os projetos. Eu estou satisfeito com todos. Para mim, nota 10 em todos. Acho que não tem nada que ficou faltando em nenhum. Fizeram exatamente o que foi proposto, os resultados estão perfeitos. Só um comentário que ficou um pouquinho rápido no fim da aula, acabei esquecendo de mostrar, mas eu peguei lá o código do grafeno bidimensional, né? E rodei com uma intensidade de potencial maior, aí a banda ficou com a cara da banda do grafeno mesmo, tá? Então era aquilo que eu tinha falado na apresentação, durante a apresentação de vocês, e realmente uma questão de mudar a intensidade. Eu tive que colocar umas 4, 5 vezes maior do que vocês colocaram, eu acho. Aí abri o gap no ponto M e o cone de Dirac ficou mais bem definido. Essa intensidade, assim, é um pouco arbitrária, né? Porque o resultado real depende do potencial de Hartree e de troca e correlação que vocês não colocaram, né? Por exemplo, no esquema que o Bruno e o Rafael colocaram o potencial de Hartree, colocaram de vocês também, como a primeira aproximação. Isso efetivamente muda um pouco a intensidade do potencial. E aquele segundo aspecto que eu estou insistindo, né? Que é um modelo 2D e não 3D. Então é esperado que tenha pequenas diferenças. Uma delas é que a intensidade do potencial, né, pode fazer uma bela diferença entre você ter um potencial 2D e 3D. O valor do potencial pode o valor que dá um resultado bom pode mudar drasticamente. Então não é um modelo completamente realista, mas ele captura os fundamentos e é isso que a gente queria. Tá ok? Bom, vamos lá. Algum comentário? Vocês têm alguma coisa a dizer por enquanto? Eu tenho uma pergunta sobre o projeto agora. Ele vai poder ser desenvolvido, por exemplo, no PyTD, algo do tipo? Eu não ouvi a pergunta. Vai poder ser desenvolvido como? Acho que meu No som está baixo. Deixa eu PyTD? aumentar aqui. Pronto, aumentei. Tá? No PyTD? Os próximos projetos? Sim. O que eu queria discutir agora é justamente os próximos projetos. O que a gente vai fazer de agora em diante, né? Eu dei uma breve introdução ao modelo Tight Binding, por enquanto, né? A gente não viu todos os detalhes ainda. Eu estou selecionando aqui algumas referências para passar para vocês darem uma lida. Peguei várias, então vou selecionar umas 2 ou 3 para vocês lerem. Tem uns livros muito bons e tem uns papers muito bons. Mas sim, eu queria que a gente não ficasse agora, na segunda etapa do curso, até o final do ano, a gente não ficasse mais desenvolvendo código, mas começasse a usar os pacotes que já existem, né? Aí tem uma série de contas que seriam interessantes a gente fazer. Praticamente todas elas envolvendo agora modelo Tight Binding. E só uma delas que eu gostaria de fazer com KP, né? Para contrastar, para vocês verem um pouco das duas coisas. Mas a do modelo KP, eu gostaria que eu vou passar como exercício. Eu vou fazer em aula, né, algumas coisas, e vou passar um exercício ou outro para vocês complementarem, rodarem e tal. Não vai ser projeto. Então, os projetos eu acho que vamos levar no Tight Binding e usando pacotes externos, ok? Acho que seria mais interessante. Ok, bom, deixa eu só marcar aqui, só para não esquecer de falar tudo que eu tenho que falar. Então, eu quero passar como lista de exercício um exercíciozinho de KP com isolantes topológicos. Caso bem simples. Para a gente calcular algumas coisas, né, que eu vou apresentar nas próximas aulas, né? Vamos calcular, bom, claro, as bandas, né? E os invariantes topológicos, né? No caso, o número de Chern. E no caso do KP, dá para a gente calcular na mão também. É até analítico, mas vamos fazer numérico só para... Podemos fazer dos dois jeitos, que o analítico é bem simples. A gente faz numérico para contrastar.
que é tanto o número de Chern quanto a curvatura de Berry. Aí eu tenho que apresentar o que são essas coisas, né? Então eu vou fazer uma apresentação do que são essas coisas e passar um exercíciozinho para vocês fazerem o cálculo. Nada muito complicado. Esses são bem simples, por isso que vai ser como exercício mesmo. E aí, seria interessante a gente fazer a mesma coisa agora com projetos, né? Com relação ao tight binding. Aí eu queria abrir para vocês, para a gente discutir. Vocês têm alguma sugestão de projetos que vocês pensaram, deram uma olhada em alguma coisa aí? Eu queria fazer algo nessa mesma linha, assim, dos balanços topológicos, talvez. Está me ouvindo aí? Tá ruim, tá baixo o som. Mas por enquanto eu entendi. Algo na mesma linha dos balanços topológicos, tipo, talvez verificar o direto nas bordas, funcionando no livro, algo nessa linha para eu aprender mesmo. Deixa eu ver se eu entendi tudo. Algo na linha de isolantes topológicos, calcular os estados de borda, esse tipo de coisa, né? Isso? Sim, sim. Isso. Os outros, alguma sugestão? Meu som tá baixo aqui, que eu tô falando pelo celular, vou ver se eu consigo ajustar meu computador aqui. Metade eu perdi. Se tá baixo, que tá no celular, depois eu perdi completamente. Mas tudo bem, deu para entender. Vou tentar o computador. Não entendi. Bom, Bruno e Jefferson, alguma coisa a complementar? Não, professor, eu já estava meio que discutindo com o Emanuel, que é mais nessa linha aí que ele falou mesmo. Okay. Bruno, vocês e o Rafael chegaram a conversar alguma coisa? O Rafael não vai poder participar hoje. O Bruno está no laboratório, não sei se está ouvindo, ele mandou mensagem de texto aqui. Ok, depois eu converso com ele. Bom, ok. Agora, vamos lá. Então, tem o seguinte. Acho que o procedimento que a gente tem que fazer aqui agora é, primeiro, entender o hamiltoniano tight binding. Então, vamos implementar alguma coisa com tight binding. Eu dei uns exemplozinhos, mas foram exemplos bem superficiais. Agora a gente tem que entender. Então, eu quero simular um certo material. Vamos escolher um material e vamos entender ele muito bem, né? Tipicamente, a gente escolhe o grafeno para isso. É um material, né? Excelente exemplo para tudo. E a gente pode fazer, em cima do grafeno, uma análise de simetrias para entender a origem do hamiltoniano, que aí já é a minha especialidade, né? E a gente faz isso numericamente, essa análise de simetrias, né? Não numericamente, mas usando pacotes numéricos que nos auxiliam a fazer essas coisas. Então, a gente pode dar uma analisada na simetria do grafeno, tentar entender como calcular o hamiltoniano efetivo, tanto do ponto de vista KP, né? Quanto do ponto de vista tight binding. O KP é mais fácil, sempre, né? Mas dá para a gente calcular no tight binding também, pelo menos no espaço K. O tight binding no espaço real é só uma transformada de Fourier do espaço K, mas acho que os métodos numéricos que eu vou mostrar para vocês para calcular os hamiltonianos efetivos sempre agem no espaço K. Aí, não sei se o pacote faz a conversão para o espaço real ou se essa a gente tem que fazer na mão, tá? Então, acho que a gente teria que passar por essas etapas, né? Então, a primeira etapa é obter o H, né? Então, obter H, tanto o KP quanto o tight binding. E aí, usar esses hamiltonianos nas implementações, né? Então, aí a gente pode usar os pacotes, pode ser com o PyTB, né, ou os outros que a gente mencionou, o PyBinding ou o Quant, né? Mas vamos seguir com o PyTB por enquanto. E a partir do PyTB, né, fazer outros tipos de cálculos, estado de borda, invariante, essas coisas todas dá para a gente calcular usando esses pacotes todos. Só um exemplo com KP que eu acho que seria interessante fazer, né, fazer na mão, que não dá para fazer no tight binding,
faz com KP algo que dá para ilustrar bem o que está acontecendo, um pouco melhor. E no caso do KP, a gente faz só para o modelo BHZ, né? Mais famoso. Para o resto, a gente faz com o PyTB. Bom, temos que escolher os materiais. Então, materiais, com certeza, grafeno é um deles. Mas grafeno não é isolante topológico. Então, a gente tem que depois escolher um outro que seja isolante topológico para ilustrar bem os estados de borda. Aí tem uma série que a gente pode escolher, né? Mas tentar escolher algo simples, né? Tem um grafeno com quebra de simetria, que é um paper do Fabian, de 2018, 17, mais ou menos, que eu acho que é bem interessante, porque, bom, tem o paper para guiar a discussão, e é um grafeno, só que é como se fosse um grafeno no substrato, com spin órbita, é o caso do modelo de Haldane, né? Com um spin órbita exagerado, e um campo elétrico para induzir spin órbita de Rashba também. Então tem o spin órbita intrínseco do grafeno e tem o spin órbita de Rashba, mais a quebra de simetria. Então tem uma série de elementos que dão origem a um newtoniano menos trivial do que o do grafeno. E tem uma transição de fase topológica lá. Então a gente pode dar uma olhada nessa transição de fase topológica. Eu já fiz, eu conheço bem esse caso. Então é algo que eu consigo guiar bastante vocês, e tem bastante física interessante por trás e uma parte numérica legal também para fazer. Tá, essa é a parte mais de KP, né? Agora, a gente tem que fazer algumas coisas diferentes também, não ficar só no KP. Eu gostaria que vocês fizessem um modelo de Ising. Vocês nunca fizeram, né? Eu acho que o modelo de Ising é um modelo importante. Tem nos livros, né? No Isaac Wang tá bem descrito, mas tem muitas referências, né? Boas sobre o tight binding, perdão, sobre o Ising. Então seria um Ising bidimensional, tradicional, mais tradicional de todos. Acho que a gente tem que fazer isso. A gente pode fazer como exercício também nas aulas, em vez de simplesmente passar como projeto, mas acho que seria legal fazer como projeto também, porque tem detalhes complicadinhos por detrás, tá? Bom, tem mais um bando de coisa que eu havia pensado. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Eu achava que eu estava compartilhando, gente, perdão. Tá bem. Vou organizar a janela só aqui. Okay. Então, eu tô anotando aqui essas coisas que eu estava falando, né? Então, tem algumas outras coisas que eu havia pensado para a gente fazer, e dá para fazer algumas delas até o fim do ano. Então, o easing, né, que seria um caso interessante. Uma outra aqui, bom, aqui nos isolantes topológicos, né, eu coloquei bandas, curvatura de Chern, curvatura de Barry, Chern number e tal. Adiciona aqui também os Wilson loops, né? E os centros de Vanier. Isso tudo vai estar nessa discussão aqui. Agora, aqui tem uma coisa que a gente não discutiu que seria interessante, que são as funções de Green recursivas. Isso aqui tem um paper, tem vários papers, mas tem um paper da Mariana, com o Werneck, que é um excelente paper, bastante usado para a introdução desse assunto. Tem um paper do Caio, né? Esse é um. Tem um outro que é do Caio, Levenkopf, que também fala sobre isso, mas eu acho que o texto da Mariana e do Werneck são muito melhores para a parte introdutória. O do Caio já é para sistemas mais complicados. Mariana e Werneck fizeram pensando em sistemas simples para ser um paper realmente de ensino. E as funções de Green recursivas, elas têm dois propósitos.
Vocês podem calcular com ela transporte. Então, você vai calcular lá, né, sabe, a corrente é basicamente dada pela integral do coeficiente de transporte vezes a derivada da distribuição de Fermi, dE. E a função de Green você vai usar para calcular o coeficiente de transporte, a matriz de transmissão. Tá? Ela é escrita em termos das funções de Green. E uma outra coisa que a gente pode calcular com ela é a local dose. A local dose, que é basicamente a função espectral. Tá? Ou a transformação. Aqui a função espectral no espaço K seria transformada de Fourier dela, né? No espaço R. Então, é a densidade espectral em termos, né, a local dose em termos da densidade espectral, basicamente, que é a parte imaginária da função de Green. Isso aqui é interessante também. Deixa eu mostrar uma figura para vocês. Deixa eu ver onde ela está. Com essa técnica das funções de Green recursiva, a gente consegue calcular, por exemplo, a densidade de estados de borda, né? De isolantes topológicos. Vou pegar um exemplo bom aqui. Peraí. Aqui, esse tá bom. Aqui, tá vendo? Aqui em cima eu tenho as bandas. Bom, são várias bandas, tem umas comparações aqui que não vêm ao caso, tá? Depois a gente entra em detalhes sobre isso. Mas olhem aqui embaixo, né? Essas são as que interessam mesmo. As bandas em azul são as bandas do modelo. Tá? Então, o que está em azul aqui é o modelo. Em azul e roxinho também. Esse roxinho também é parte do modelo. O que está em cinza, não sei se eu der um zoom, talvez fique mais claro. Onde que eu dou zoom aqui? Não tenho zoom? Aqui não dá para dar zoom. O que está em cinza é a densidade de estados do bulk. Está quantizado, porque é um sistema finito, né? Dá para ver melhor aqui, né? Você vê que tem em cinza aqui umas bandas de bulk quantizadas, que é a densidade de estados local do bulk. Local, assim, é local, mas é no bulk, né? Enquanto que estas linhas vermelhas que estão aparecendo são as densidades de estados na superfície. Então, vocês veem aqui a formação dos estados de borda, tá? Dos isolantes topológicos. Isso é feito com as funções de Green recursivas. A brincadeira é que você modela o seu sistema como se fosse um modelo de 3 sítios. Bom, então você vai ter o da esquerda, o do centro e o da direita, e aqui você tem um hopping. É tudo matricial, porque são os isolantes topológicos, né? Mas você vai ter um hopping T aqui, e o que você faz é, você adiciona um sítio, então você pega esse sistema de 3 sítios, vamos desenhar eles em pretinho para diferenciar. Aí no processo é como se você pegasse esses 3 sítios e colocasse um sítio novo aqui no meio e outro aqui. E aí este conjunto novo aqui e este aqui, você usa para renormalizar os seus sítios e recuperar algo que é de novo 3 sítios. Só que agora o hopping é um hopping linha, que é um hopping renormalizado, que não é um hopping direto do sítio L para o sítio C, mas é um hopping deste passando por esse e chegando nesse, tá? E o sítio central também vai mudando. O sítio central passa a ser também como se fosse uma combinação destes 3 aqui, alguma coisa assim. Então, tudo vai sendo renormalizado no processo, então você sempre tem 3, como se fossem 3 sítios, mas as funções de Green desses sítios e os acoplamentos entre eles vão sendo renormalizados nesse processo recursivo, né? É recursivo.
E efetivamente, isso é um crescimento exponencial, né? Porque você tem 2 sítios aqui, depois você vai colocar, como se você colocasse mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Então, você tem um crescimento exponencial dessa cadeia de sítios. E depois de 10 iterações, em vez de 3 sítios, você tem 2 a 10, tem 1000 sítios, né? Então, é um crescimento muito rápido. E, na prática, se você pega a função de Green do sítio da esquerda, a parte imaginária dela te dá a densidade de estados local da esquerda, do sítio da esquerda, da borda esquerda. Mesma coisa para a borda direita, e a do centro te dá a densidade de estados do bulk como um todo, né? De todo o ambiente que conecta esquerda com direita. Então, você separa essas 3 coisas, né? Densidade de estados do bulk, densidade de estados das bordas, e com isso você faz aquele tipo de figura que deixa muito claro os estados de borda. E não só isso, é numericamente extremamente eficiente, é uma das maneiras numéricas mais eficientes de fazer essa conta. Você não precisa diagonalizar o hamiltoniano, então é um desses métodos em que você não usa memória, né? Você não tem que diagonalizar um hamiltoniano gigantesco, você só precisa saber do hamiltoniano como que uma camada se acopla à próxima, né? Isso é suficiente para descrever o método como um todo. E, então é uma técnica interessante para calcular esses 2 tipos de propriedades. Isso aqui seria um projeto interessante também. Tem uma matemática por detrás aqui que é elaborada, mas as contas estão feitas tanto no paper do Werneck e da Mariana, e eu tenho as minhas próprias notas a respeito também. É uma conta simples, não é muito difícil, né? Só que tem que pegar o paper deles e generalizar um pouco, porque nos exemplos didáticos deles é tudo para hamiltonianos escalares, 1 por 1. E a gente quer fazer para isolantes topológicos, então são hamiltonianos matriciais, né? 2 por 2, daí para cima. Então tem uma etapa aí que é mais delicada. Ok? Fora isso... Bom, a parte do poço quântico de JAS já fizeram, que era um projeto que eu tinha marcado aqui. Cadeias de spin, eu marquei várias, mas eu acho que vão ficar aqui no Ising, que é pelo tempo aqui, é o mais interessante. E tá faltando uma aqui. Qual que era que eu tinha visto que faltou? Peraí. Não, são basicamente essas. O resto tá meio repetido aqui, tá? Dá um zoom out aqui. Bom, então isso é o que eu gostaria de fazer até o fim do ano. Todos esses são 4 etapas, 4 processos aqui, né? Então, eu sugeriria que cada um de vocês escolhesse um desses projetos, e aí o que vocês não escolherem eu vou dar em aula. Sacaram? Então, o Jefferson e o Emanuel estão tendendo a querer fazer algo nesta linha aqui, né? Certo? Certo. Bruno, o Rafael não está aqui, mas eu queria sugerir para vocês fazerem isso aqui. Não sei se vocês vão aceitar ou não. Precisava de uma resposta o mais rápido possível. Tá? Vou mandar uma mensagem para vocês. Sim, pode. Eu vi aqui sua mensagem no chat. Sim, a gente pode responder mais tarde, mas eu vou dar essa sugestão aqui para vocês, tá? Porque é algo que eu acho que vocês vão gostar, tá? Do perfil de vocês. Eu acho que é um trabalhinho que vocês vão se interessar. É bem legal. Complementa o que vai ser visto aqui. Só para deixar claro, isso aqui é interessante porque algumas dessas coisas aqui, por exemplo, tanto para transporte quanto para propagação aqui da densidade de estados local, o PyTB, que aqui ficaria na mão do Jefferson Emanuel, também faz coisas parecidas com outras abordagens. Não é exatamente do mesmo jeito que está aqui, certo? Então é interessante contrastar, verificar como fazer essas duas coisas.
Nesse caso aqui, faria com o Hamiltoniano BHZ, tá? Essa proposta aqui seria fazer tudo isso com o Hamiltoniano BHZ também. Em KP. Opa, apertei alguma coisa errada aqui. Sem o tight binding aqui, que essa abordagem aqui ela é mais fácil de entender nessa linguagem aqui. Se for fazer tight binding, é melhor vir para cá mesmo. Está prontinho. Aí o easing eu apresento mais para o fim do curso. E aí na aula que vem eu vou apresentar isso daqui. Isso fica para as próximas aulas. Certo? Agora, isso daqui, essas duas abordagens, a gente tem que ser mais ou menos rápido. A gente está aqui dia 4 de novembro, né? Então, isso daqui seria bom fazer mais ou menos para o fim de novembro. Não precisa fazer, né? Bom, esse aqui eu garanto que é rápido de fazer, dá para fazer tranquilo. Aqui tem muita coisa, então tem que selecionar o que vai ser feito, tá? E algumas coisas daqui eu quero passar em aula também, como, por exemplo, como obter o Hamiltoniano, né? Eu passo em aula, e vocês, no projeto, fazem do Hamiltoniano para frente. Então, aqui, próximas aulas é isso, mas vou marcar aqui que sim, que é o pacote Python que a gente usa para obter esses Hamiltonianos efetivos. Eu mostro como usar esse pacote, em termos de assimetrias e tal, e aí vocês seguem do Hamiltoniano, calcula as bandas, calcula os invariantes topológicos, caracteriza, né, os sistemas a partir do PyTB. Combinado? Pode ser assim? Depois só preciso conferir com o Bruno e com o Rafael se vocês topam este projeto aqui. Manuel e Jefferson, tudo bem? Podemos seguir nessa linha? Sim, sim. Ok. Bom, apagar isso aqui que eu criei sem querer. Certo. A gente são 10h30 ainda? Tô achando que estou falando aqui faz tempo. Tá cedo. Ok. Temos bastante tempo. Perdão. Bom, então vamos fazer o seguinte. Tendo tempo aqui, vamos começar. Eu vou começar já com um desses tópicos. E eu acho que talvez a maneira mais interessante, dado aqui o que eu estou falando, a maneira mais interessante é a gente seguir, acho que começando pelo que sim. Por quê? Porque ele vai ser a base de tudo que está aqui atrás. A gente precisa do Hamiltoniano, seja na formulação KP, seja na formulação tight binding, a gente precisa do Hamiltoniano para fazer qualquer outra coisa que segue daqui em diante, né? Ou seja, em outras palavras, a gente precisa entender o que são os Hamiltonianos efetivos de forma mais profunda, né? Para poder fazer algo mais elaborado. Então, eu acho que eu vou começar com o que sim, já vou apresentar um pouquinho dele hoje. Para isso, eu tenho que apresentar um pouquinho de simetrias, teoria de grupos, que é o que está por detrás do que sim, tem muita teoria de grupos aqui atrás. Bom, não muito, mas os fundamentos de grupos têm que entrar aqui atrás. E a partir dele a gente calcula os Hamiltonianos. Pode ser? Tudo bem? Vamos lá? Eu vou começar com uma abordagem mais simples, tá? E aí na aula que vem eu dou uma elaborada um pouco maior. Vamos pegar 2 casos típicos para trabalhar? Então vamos lá. Vou passar aqui para o próximo slide. Então vamos falar agora dos Hamiltonianos efetivos, certo? Tanto KP quanto tight binding. E aí isso tudo, né, só para já registrado aqui, vai estar vinculado ao pacote Python que sim. Para vocês verem, antes de eu apresentar, deixa eu abrir aqui a página do que sim. Perdão.
eu mando o link se vocês quiserem. Mas esse aqui, tá? É o Symmetry Finder. Então, ele tem vários exemplos. A página deles eu não acho excelente, mas eles têm vários exemplos de como funciona, tem um tutorial e tal, né? Então, vejo que aqui ele já coloca algo familiar, né? Parece um grafenozinho. Tem uma discussão aqui de simetrias, grupos de simetria, né? Time reversal, quiralidade, paridade. São ilustraçõezinhas, né? E a instalação é a instalação padrão do Python. Pip install que assim, não dá problema, é uma instalação muito simples, tá? Não costuma dar problema. Ele é do mesmo grupo que desenvolveu o Quant, mas vocês não precisam usar o Quant, vamos ignorar o Quant, vamos olhar só para o que sim mesmo. E, bom, eu não vou mostrar os exemplos dele, não, quero passar primeiro pelos fundamentos, mas os dois exemplos fundamentais são os que estão aqui, ó, um pouquinho acima do installation, que é o K.P Generator e o Block Generator. O K.P Generator é KP. E o Block Generator é Type ok? Então, os dois modelos estão aqui. Mas vamos lá, vamos começar com os fundamentos. Ok. Bom, quais são os fundamentos? Eu vou fazer isso para dois materiais. Os dois que vocês trabalharam até agora, inclusive, que eu acho que são excelentes exemplos, né? Então, para o grafeno e para o GAAS. Os dois, né? Os dois a gente vai fazer com spin orbita. Aí, uma das ideias aqui é apresentar o que é o spin orbita. E um terceiro material que é, bom, nenhum dos dois é isolante topológico, então na verdade a gente precisa colocar mais um material aqui, né? Vamos pegar, pode ser talvez o próprio modelo BHZ. Tá? A gente consegue fazer também a partir das simetrias. Ok. Para ilustrar as ideias, vamos pensar no grafeno primeiro, que é mais fácil de visualizar tudo. Então, o grafeno, beleza, a gente já sabe muita coisa do grafeno. A gente tem uma rede de dois tipos de átomos, né? Os dois são carbono, mas vamos separar em rede A e rede B. E aqui eu tenho a origem do meu sistema de coordenadas, eu vou definir, né, o nosso eixo X, nosso eixo Y. E a gente sabe que no espaço recíproco a gente tem um hexágono rotacionado. Onde aqui eu tenho o ponto gama, que é o KX, aqui é o KY, e aqui eu tenho o ponto K e o ponto K'. Eles vão alternando, né? Bom, o que a gente sabe daqui? Claro, a gente tem aqui os vetores da rede, né? Então, aqui você tem, por exemplo, como é que eu vou desenhar aqui? Deixa eu ver. Deixa eu escolher direitinho para ficar fácil. Bom, vai esse mesmo aqui. Então, esse aqui é o vetor A1. Esse é o vetor A2. E a gente tem aqui na rede de Bravais, perdão, na rede recíproca, os vetores B1 e B2, né? Se o A1, A2 é esse, o B1, B2 vão ser estes daqui, né? Fica assim. Esse aqui é o B1 e este daqui é o B2. Certo? Ortogonal ao A1 e o A2. Lembrando que os pontos K são equivalentes porque eles são conectados por B1 e B2. E os K' também são equivalentes entre si, porque são conectados entre o B1 e o B2. Certo? Então, vocês veem que a simetria de translação, né,
ela leva rede A em rede A, e no espaço recíproco, o equivalente da simetria de translação no espaço recíproco, leva K em K e K' em K', mas não leva K em K', né? Isso está claro para todo mundo, né? Então, a equivalência entre pontos, seja no espaço real, seja no espaço recíproco, a equivalência é dada se existe um vetor da rede, seja real, seja recíproca, que conecta esses pontos. Por isso que K e K' não são equivalentes, porque não existe um vetor B que conecta eles. Ok? Bom, então isso introduz a questão das simetrias, né? Então, a primeira simetria que a gente tem são as translações, que são as simetrias T, R, NM, né? Com R, NM igual a N A1 mais M A2. Bom, essa simetria, ela, né, a periodicidade do espaço real dá origem ao espaço recíproco, né? Teorema de Bloch e tudo mais. Então, daqui, dessa simetria aqui, a gente sabe que se eu tenho uma função de onda calculada em R mais Rão, isso vai dar uma exponencial de I, K, Rão, produto escalar, vezes o psi de R, né? Então, basicamente, o teorema de Bloch. Aí, eu não sei quanto vocês conhecem teoria de grupos, mas vocês conseguem encontrar as outras simetrias aqui do grafeno? Quais são as simetrias de rotação e de espelho que existem aqui no grafeno? Não? Vamos, me ajudem aqui, então. Então, você tem as seguintes simetrias aqui. Pensa, eu estou aqui na origem. Você percebe que se eu rodar o grafeno de 60 graus, né? Esse ângulo, o ângulo do triângulo aqui, é 60 graus, né? Esse ângulozinho aqui, que forma nesse triângulo aqui. É um triângulo equilátero. Né? Então, 60 graus. Então, se eu rodar o grafeno de 60 graus, ele volta nele mesmo. Lembrando que aqui eu coloquei branco e preto só para lembrar que tem duas subredes, mas é tudo carbono. Então, os átomos são iguais. Então, se eu rodar de 60 graus, nada muda. Tudo bem? Se eu rodar um hexágono de 60 graus, nada muda. Certo? Então, estas simetrias aqui são simetrias espaciais. Elas são a seguinte: no caso do grafeno, a maior simetria é a chamada maior rotação, é essa que é a C6, tá? Então, essa daqui vai ser uma rotação de 2π sobre 6, que é a mesma coisa que 60 graus, tá? Então, o 6 aqui é por causa do 6 aqui, que é 2π sobre 6. Tudo bem? A simetria C6, eu tenho duas simetrias C6, que é a rotação de mais 60 graus e a de menos 60 graus. Tá? A gente carrega, vamos chamar de duas, porque ela e a inversa, né, a rotação de menos 60 graus seria a inversa de C6. Então, aqui eu tenho essas duas. Ok? Que mais que eu tenho? Tem alguma outra rotação? Conseguem enxergar aí? Eu posso, além de girar de C6, eu posso girar de quanto? E sobre 2? Π sobre 2. Se eu girar de 180, também vai dar, né? Mas tem mais uma que você pulou aí. Π sobre 2 não, né? Desculpa, π sobre 2 não.
Π sobre 2 vai levar esse cara... Π sobre 2 é 90 graus, né? 90 graus não dá, porque vai levar esse cara aqui. 90 graus levaria o hexágono para esta forma aqui. Aí não é invariante. Certo? Tem que voltar no formato original. Eu posso rodar de 180 graus, que é 2π sobre 2, né? Π. Então, posso colocar aqui na lista já uma rotação C2, certo? Que seria, né, de 2π sobre 2 igual a π igual a 180 graus. Qual que está faltando? Professor, qualquer múltiplo de 60 é válido? Sim, está faltando aqui o C3. A rotação C3, né? 2π sobre 3, que é 120 graus. Isso, qualquer múltiplo de 60 é válido. Mas aqui eu tenho duas, né? Para frente e para trás. A C2 a gente coloca uma só, porque a C2 para frente e para trás é a mesma coisa, né? Então C2 é a própria inversa. Agora o C6 e o C3 tem duas, tem para um lado e para o outro. Por que tem duas? Porque a rotação C6 positiva leva este átomo neste. A negativa, e os outros seguem a mesma lógica, né? A inversa leva este nesse, também que elas são diferentes, né? Se eu der nome para os átomos aqui, vamos chamar de átomo 1, 2, 3, 4, 5, 6. A rotação C6 leva 1 em 2, 2 em 3, 3 em 4, 4 em 5, 5 em 6, 6 em 1. Né? E a inversa leva 1 em 6, 6 em 5, 5 em 4, 4 em 3, 3 em 2, 2 em 1. Então elas são diferentes. A C3 é a mesma coisa. A C3, no sentido positivo, ela leva 1 em 3, 3 em 5, 5 em 1 e 2 em 4, 4 em 6, 6 em 2. Enquanto que a inversa, menos 120, leva 1 em 5, 5 em 3 e assim por diante. Então veja que são diferentes. Já o C2 não, né? O C2 direto leva 1 em 4, 2 em 5, 3 em 6 e o contrário. E a inversa leva também 1 em 4, 2 em 5 e 3 em 6. Então, o C2 é uma só. Não tem a inversa porque mais π e menos π é a mesma coisa. Ok? Então, essas são as rotações. Aqui eu estou pensando no grafeno como um material completamente 2D, igual a gente fez no projeto lá, né? Se não fosse 2D, eu poderia pensar em rotações fora do plano também, né? Imagina que eu tenho como se eu tivesse aqui, deixa eu desenhar do lado aqui, tem um grafeno aqui. Imagina que eu defino um eixo aqui e eu giro em torno desse eixo. Posso rodar de π também em torno desse eixo, entenderam? Essa eu não vou considerar, porque eu vou trabalhar no grafeno como se ele fosse estritamente 2D, então eu só quero falar de simetrias que no processo de rotação e tal, nunca tira o grafeno do plano. Então ele fica fixo no plano, tá? Então, se você pensar na ação da rotação, aí não pode sair do plano para a gente considerar um modelo estritamente bidimensional. Mas se eu fosse fazer 3D, eu teria que pensar nessas fora do plano também. O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho espelhos. Então, espelhos são simetrias na qual eu quero, como se eu colocasse um plano, um espelho, como se fosse um plano aqui, e esse espelho leva um átomo no seu parceiro de forma invariante. Conseguem enxergar algum espelho? Podem indicar através dos numerozinhos. O espelho leva que átomo em que átomo, alguma coisa assim. Vou indicar um aqui do lado. Não sei se vocês não estão acostumados a pensar em simetria, então vou começar aqui. Eu posso colocar um espelho aqui, ó. Né? Se eu colocar um espelho aqui, este átomo vai ser espelhado neste, este vai ser espelhado neste, e este vai ser espelhado neste.
Certo? Enxergaram? Para descrever o espelho, vamos pegar o vetor normal ao espelho. Então, o vetor normal aqui seria o x. Tá? Então, esse espelho eu vou chamar de mirror x. Tudo bem? Entenderam? Então, mirror x é o espelho que leva x em menos x. Qual outro espelho vocês conseguem enxergar aí? Na horizontal, cortaria os átomos, mas valeria ainda? Eu entendi horizontal, depois a sua dúvida eu não entendi. Faria o quê? Qual o problema? Valeria porque corta no meio, né? Tudo bem, ué. Esse aqui, a normal dele é Y, né? Então seria o espelho mirror Y. Leva este átomo neste, este nesse e deixa esse parado, né? Esse não sai do lugar, né? Não sai do lugar, é invariante também. Então a gente tem aqui o mirror Y, né? Que leva Y em menos Y. Tem mais algum espelho? Tem um espelho trivial que é o Z menos Z, né? Mas como o grafeno é bidimensional, eu vou desconsiderar esse. Esse é trivial. De novo, se eu estivesse pensando no grafeno como um material tridimensional, eu teria que levar em consideração o Z menos Z também. Mas vamos ficar por aqui por enquanto. Tem mais algum espelho? Eu pensei talvez um diagonal, assim, mas se você rotacionar, não sei. Assim? Isso. Leva este neste, este neste, este neste. Certo? O problema desse daqui é de definir qual é a normal, né? Porque não é 45 graus. Se fosse 45 graus, era fácil, né? Se eu estivesse falando de uma simetria quadrada, essa diagonal aqui seria x igual a y, né? Mas aqui não é fácil falar porque é uma diagonal engraçada. Mas você percebe que esse espelho aqui que você está falando, né? Ele é muito parecido com esse daqui, né? Percebe que se eu pegar esse espelho aqui e rodar ele de 60 graus, eu caio nesse. Certo? Do mesmo jeito, eu posso pegar e rodar de menos 60 graus e cair neste daqui. Então aqui eu tenho o espelho mirror X e este daqui é a inversa de C6 vezes mirror X e esse daqui é o C6 vezes mirror X. São operações compostas, né? É como se eu fosse... este espelho é a mesma coisa que espelhar em mirror X e depois rodar de C6. Vamos ver isso? Vamos dar nome para os bois aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A rotação, vamos fazer esse daqui, tá? Que é o espelho mirror X e depois a rotação C6. Então vamos fazer o seguinte: vamos primeiro fazer o espelho mirror X. O que o mirror X vai. Deixa eu até apagar esse daqui. O que o espelho mirror X vai fazer? Eu vou apagando aqui para a gente ir acompanhando, tá? Então o mirror X leva 3 em 2, 5 em 6 e 4 em 1. Então vamos de fato fazer isso. O mirror X leva 2 em 3, 4 em 1, 6 em 5. Tudo bem? Estão acompanhando?
Sim. Agora, eu fiz o mirror X, agora eu quero fazer a rotação C6. O que a rotação C6 vai fazer? Vai tirar esse 1 daqui, colocar aqui, né? Então, aqui vai ficar 1, aqui estava 6, vem para cá, o 5 estava aqui, veio para cá, aqui estava o 4, veio para cá, aqui estava o 3, veio para cá, aqui estava o 2, né? Veio para cá. Então, aqui eu fiz a combinação do C6 com o mirror X. Certo? Deixa eu ver se eu fiz direito também, né? Posso ter feito tudo errado. É porque eu tenho que fazer a inversa, né? Perdão. Eu fiz a rotação C6, mas acho que era para fazer a inversa. Eu fiz o mirror, depois eu fiz o C6. Peraí que eu fiz errado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não, estava certo. Desculpa. Estava certo. Eu que me confundi. Eu me confundi. Estava certo. Seria o contrário se fosse a outra, né? Aí teria que ser ao contrário, se fosse a C6 menos 1. É o que eu me confundi, né? O que a gente tem que verificar, então eu fiz o mirror e depois o C6. Será que mirror vezes C6 seria equivalente a esta rotação, a esta reflexão aqui, né? Veja que se eu tivesse feito a reflexão direto, eu teria levado 1 em 5, olha aqui, ó, 1 em 5, o 6 estaria invariante, o 3 invariante, 2 em 4, né? Então, a operação combinada C6 vezes mirror é equivalente a fazer esse mirror direto aqui. Enxergaram? Aqui, ó. Volta esse cara para lá, volta esse cara para lá. Esse seria o mirror que está faltando aqui. Então, esses mirrors inclinados são combinações do mirror X com C6. Por causa disso, a gente fala que aqui é como se eu tivesse 3 mirror X, tá? Que é o mirror X mais, né, o C6 mirror X e o C6 inversa mirror X. Mas elas são todas semelhantes. E a mesma coisa vale para o mirror Y. Deixa eu apagar aqui. Não vou fazer agora. Se vocês quiserem fazer depois em casa, fiquem à vontade. Mas aqui o mirror Y seria esta operação aqui, né? Este seria vou deixar aqui assim, o mirror Y. E se eu cortar os outros vértices, eu vou ter aqui o C6 mirror Y e aqui o C6 menos 1 mirror Y. Então, do mesmo jeito, né, o mirror Y é fácil de descrever, as outras eu tenho só a composição delas. Então, eu também tenho 3 operações mirror Y, que é a mirror Y em si, mais o C6 mirror Y e o C6 inversa mirror Y. Ok? Ok, então esses objetos aqui agrupados são as chamadas classes de simetria, tá? Então tem a classe do C6, que são todas as operações de rotação semelhantes entre si, né? Semelhantes no sentido de ter uma equivalência entre elas, né? O C3 também, o C2, então o C6 é uma classe, os dois C3 é outra classe, o C2 é outra classe, né? C2 é uma classe sozinha. Os 3 mirror X são uma classe e os 3 mirror Y são outra classe de simetria. Então, aqui eu tenho
3, 4, 5. Está faltando uma classe de simetria, que é a operação identidade. A gente chama de E. A identidade é a operação que não faz nada, mas ela sempre pertence ao grupo e ela é uma classe por conta própria. Tá? Então, ela tem que estar aqui por completeza do grupo. O grupo tem que ser invariante, tem que ter uma grandeza invariante por multiplicação, e essa grandeza é a identidade. Estes objetos aqui, eles constituem o grupo chamado este é o D3H. D3. C3H. Ixi, me confundi agora. Deixa eu verificar. Tem vários sites com os grupos. Ó. Esse aqui é um que eu costumo usar bastante. Eu não me lembro se é o D3H ou se é o C3H. Deixa eu olhar. Não, C3H não é. D3D. D3D. Não. D3H mesmo. Foi o que eu olhei. Né? C3H. Ah! C3V? Não pode ser. Ah, desculpa. Eu tô olhando pro cara. É C6, né? Tô olhando para os 3, mas é o 6. É o C6V. Isso. Isso. Tá aqui. São essas daqui, tá? Então, veja que eu tenho aqui a identidade, que é uma classe, as duas rotações C6, as duas rotações C2, as duas rotações C3, 3 sigma V e 3 sigma D, tá? Esses caras são os mirrors. Aqui, ele está colocando entre parênteses o eixo de rotação, então são rotações C6, C3 e C2 em torno do eixo Z, estava implícito, né? E aqui eu tenho 3 sigma V e 3 sigma D, que são V e D é de vertical e diagonal, mas é uma notação um pouco ruim, é como se fosse o X e o Y, tá? Agora, qual é qual aqui é um pouco delicado de entender, tá? Acho que neste site ele não indica. Tem um outro site que ele deixa um pouco mais claro. Esse do Guerno. Aqui tem mais grupos, inclusive. É o C6V que eu falei, né? Aqui. A tabelinha é um pouquinho mais difícil de ler, mas aqui embaixo ele tem um resumo onde ele fala. Em algum lugar ele fala. Aqui, ó. Por convenção, o sigma V contém o plano XZ como membro, enquanto que o plano YZ está no sigma D. Está muito pequena a fonte? Aqui no Guerno ele dá a dica, é bem mais organizado esse site. Então, aqui tem uma questão de notação, né? Aqui eu usei como notação a direção normal para definir esse mirror Y. Mas, ao invés de usar a normal, eu poderia ter usado o plano, né? Então, aqui eu usei a normal. Uma outra opção é pensar que isso daqui é um plano. E que plano que é esse? Vocês percebem que é o plano XZ, né? Que é o eixo X, e pensa no plano Z saindo aqui, né? É como se fosse um plano cortando esse eixo, né? Que é um mirror, como se fosse um espelho colocado aqui em cima. Então, é o plano XZ. Então, eu poderia escrever este mirror Y também como sendo o plano XZ. Então, aqui eu defino o plano. Tá? Então, tem essas duas possíveis notações. E cada paper que vocês forem ler vão usar uma notação diferente. Eu sempre uso a normal, mas tem vários papers que usam o plano. Aqui, por exemplo, está usando o plano. Né? O mirror X, né, seria o plano YZ. Então, aqui ele está dizendo que as operações denotadas por sigma V,
é aquela em que uma das operações, né, são 3, mas uma delas contém o plano XZ. Ou seja, este cara aqui é um dos que ele está chamando de sigma V. Ele usa sigma para denotar um mirror, né? E o mirror X, né? Deixa eu pôr em outra cor aqui. O mirror X seria o mirror YZ e seria o sigma D. Ok? Entenderam as orientações? Essa tabela aqui não precisa entender ainda não, mas as orientações estão claras? Então, este cara aqui é o grupo C6V. Então, esse é o grupo do grafeno. Tá? É o grupo do grafeno. Aí, qual é a ideia de como usar essas simetrias para descrever o meu hamiltoniano? A ideia é fazer uma expansão perturbativa, supondo que eu conheço a solução em certos pontos de alta simetria. Então, pode ser que eu conheça as soluções em torno do ponto K, pode ser que eu conheça as soluções em torno do ponto K'. Né? Então, vamos propor o seguinte. Eu quero fazer uma expansão e essa expansão vai ser na base que eu vou falar do ponto K. Então, eu vou definir aqui essa base do ponto K como sendo certas funções de onda. Como eu estou falando do grafeno, né, a gente sabe que a solução vai ser o cone de Dirac. Então, eu preciso de 2 funções de base, que é uma para cada banda aqui do cone. São 2 bandas aqui, vão ser 2 funções de base. Então, vamos chamar essas funções de base de psi-A, chamar de psi-A e psi-B. Tal que essas funções são soluções do hamiltoniano que eu vou chamar de HK. Eu não conheço esse HK, tá? É o hamiltoniano no ponto K do grafeno. Mas eu vou supor que esses caras são soluções. Então, HK psi N é EN psi N, para N igual a A e B, tá? Então, eu estou supondo que eu conheço as soluções e que elas são soluções do hamiltoniano do grafeno no ponto K. Ok? Agora, elas são soluções do ponto K, mas não são soluções do ponto K'. Certo? Então, a minha combinação linear, ela vai ser tal que eu vou falar que eu tenho uma certa função de onda, psi. Deixa eu trocar a letra aqui um pouquinho. Acho que fica melhor se eu escrever como φ. Né? As funções de base são os φs. Então, eu vou falar que a minha função de onda é uma combinação linear. Vamos chamar de coeficiente CA, φA, mais coeficiente CB, φB. Ok? Então, essa é a minha expansão. Agora, eu vou fazer um parênteses aqui, tá? Vamos fazer aqui do lado um parênteses. Fazer uma digressão. Vou trocar de assunto por um minuto para tentar ilustrar algo de forma mais clara. Esquece o grafeno? Vamos fingir que o que eu estava falando era de um poço duplo. Então, eu quero achar as soluções do poço duplo. Vocês já resolveram esse problema. Vocês sabem que a gente tem as soluções são 2, né? Eu tenho a solução simétrica, que é de mais baixa energia, que é uma função de onda assim. E eu tenho a solução antissimétrica, com mais alta energia, que é uma função de onda assim. Né? Nunca fica boa a minha função de onda antissimétrica. Vou desenhar do meio para frente aqui. Alguma coisa assim. Né? Então, essa aqui seria a solução simétrica,
e essa aqui seria a solução antissimétrica, e a separação de energia entre elas eu vou chamar de delta. Agora, se eu quiser fazer uma expansão, tá? Este objeto aqui, se eu pensar nesse poço, o grupo de simetria dele é simplesmente o grupo CI, que é composto simplesmente da identidade e da inversão. Tá? Então, esse aqui é a inversão, que é a operação que leva, neste caso, Z em menos Z. Poderia chamar de mirror Z também, mas a gente costuma chamar de inversão nesse sistema. Leva Z em menos Z. A inversão em si leva Z em menos Z, X em menos X, Y em menos Y. Mas como aqui é um sistema unidimensional, leva Z em menos Z. Então, eu quero fazer uma expansão, uma função de base agora, e a minha base vai ser a solução dos poços isolados. Então, aqui eu tenho o poço da esquerda, eu vou ter uma função de base, que é o φL, que tem uma energia EL, e aqui eu tenho uma função de base, que é o do poço da direita, que é localizada aqui, que eu vou chamar de φR, e tem uma energia ER. Então, quando eu for fazer a minha expansão, né, a minha expansão eu não quero fazer ela... Deixa eu pensar como é que eu vou explicar aqui. Bom, eu tenho duas maneiras de fazer essa expansão. Eu posso trabalhar primeiro nesta configuração que está aí, um coeficiente CR, φR, mais um coeficiente CR, φL. Tá? Essa é uma possibilidade para expansão. O que eu quero chamar a atenção aqui é que se eu atuar com a operação de inversão nesta função de onda, a operação de inversão vai levar L em R. Concorda? Eu tenho a função φR é uma função que tem um pico aqui, depois ela é zero. A função φR ela é zero e depois tem um pico ali, né? Então, se eu aplicar a inversão, né? A inversão atuando nesta função, dá essa daqui, concorda? Leva Z em menos Z. Tudo bem? Sim, tudo bem. Então, isso daqui vai dar CR, φL, mais... Aqui era para CL, né? CL, φR. Trocou os coeficientes, não mudam, porque são só números, mas as funções trocam de posição. Né? Eu poderia ter feito a mesma coisa com uma outra expansão, que eu poderia ter pego uma expansão do tipo CA, φA, mais CS, φS. Tá? Que é a função antissimétrica, aqui eu chamei de AS, chama de A só. Tenho a função antissimétrica e a função simétrica, que já são soluções. Né? Então, digamos que eu tenho, na verdade, eu não tenho só uma solução simétrica e uma antissimétrica. Digamos que eu tenho várias soluções simétricas e antissimétricas. Eu tenho um poço fundo. Né? Eu tenho aqui a primeira solução simétrica, a primeira antissimétrica, e depois eu tenho aqui a segunda simétrica. Bom, vocês entenderam aí, né? E a segunda antissimétrica. Então, aqui eu tenho uma solução simétrica S1, antissimétrica A1, simétrica S2, antissimétrica A2, e assim por diante. Posso ter várias soluções simétricas e antissimétricas. Digamos que eu quero fazer uma expansão
E nessa expansão eu quero considerar só as operações antissimétricas. Então eu vou colocar um índice aqui. Vai ser CA1 mais CA2, FIA2, tá. Se eu atuar com a inversão em psi, vocês concordam que vai em menos o próprio psi? Tudo bem? Então aqui a gente vai dizer que esta expansão ela é invariante perante a inversão, né? Porque ela leva as funções de onda dela nela mesma, né? As duas eu não misturei dois tipos de funções de onda. Imagina que simétrica e antissimétrica são dois tipos de função de onda, por exemplo, e essa expansão não mistura elas, né? Ela é uma expansão, essa expansão ela é invariante, é um subespaço invariante, tá? A gente vai falar que é um subespaço invariante, porque a operação das operações de simetria nela mantém ela invariante, no sentido de que a função de onda original é uma combinação linear de funções antissimétricas e a função de onda final também é uma combinação linear de funções antissimétricas. No caso, só ganhou um sinal menos, mas é uma combinação linear dessas funções, né? Então, isso é a ideia de um subespaço invariante. Quer dizer que a função muda, que nesse caso é trivial, trocou de sinal, mas tanto o lado esquerdo quanto o lado direito, né, o original e o rotacionado, digamos assim, são combinações lineares dos mesmos termos. Um subespaço não seria invariante se eu pegasse e atuasse a inversa no psi e o resultado aparecesse psi-s, por exemplo. Se a ação nesse cara exigisse o psi-s aparecendo, aí esse subespaço não seria invariante. Tá? Por que eu estou falando isso? Pelo seguinte, aqui eu estou fazendo uma expansão em funções de base que são funções de base do ponto K. Certo? São funções de base do ponto K. Então, se eu pegar e atuar com essas operações de simetria nestas funções de base, eu gostaria que elas fossem invariantes. Eu quero que vamos pegar uma operação de simetria R, né? Eu quero que R é alguma operação de simetria que pertence ao grupo, né? Vou chamar de grupo G. Então, eu quero que R atuando em psi me leve a um CA, vou chamar de CA', tá? FIAK mais um CB' FIBK. Neste exemplo aqui, né? Isso aqui essa opção aqui deu menos CA1 FIA1 mais menos, né? CA2 FIA2. Então, o CA', né, da combinação linear seria este objeto como um todo. Só trocou o sinal. É uma outra combinação linear, né? Veja que essa função de onda não é igual a essa, tem um sinal trocado. É uma outra combinação linear. E aqui é a mesma coisa. Eu posso pegar este cara aqui e reescrever ele como sendo, colocando o R na frente, CL, FR mais CR, FL, para ficar com a mesma ordem que esse. Então, é como se as funções de base estão invariantes e eu troquei, né? Aqui eu tenho um CR' e um CL'. E o CR' agora é o CL e esse agora é o CR. Então, continua a ser uma combinação linear das mesmas funções de base, nesse exemplo, só que os coeficientes mudaram. Aqui eles trocaram, né? CL e CR, e aqui só trocou o sinal. Então, aqui é a mesma coisa. Eu quero que a ação das minhas funções de base em psi
leve a minha combinação linear original numa outra combinação linear das mesmas funções de base. Não pode aparecer uma função de base, tipo, a ação de R em psi não pode implicar que para descrever essa ação eu preciso de outra função de base. Tá? Então, o que isso implica? Implica o seguinte: se eu tenho, se as minhas funções de base são soluções do ponto K, elas não são soluções do ponto K'. Tá? Então, se eu pegar o meu sistema e fizer uma rotação de C6, a rotação C6 leva 1 e 2 no espaço recíproco, no espaço direto, mas no espaço recíproco, o C6 leva K em K'. Na aula que vem eu mostro um pouco mais de calma isso, mas se a operação C6 leva K em K', ela vai levar as funções de base de K nas funções de base de K'. Ou seja, eu mudo a minha combinação linear. Para a operação C6 em psi, vai exigir funções de base de K e K'. Então, esse meu subespaço, definido por essas funções de base A e B, não é invariante perante C6. Sacaram conceitualmente? Depois eu consigo mostrar formalmente, mas conceitualmente, está claro? Para mim, sim. Tá. Então, qualquer operação de simetria que mistura K com K', ou K com qualquer outra coisa, ela é uma operação de simetria que não mantém o subespaço do ponto K invariante, o subespaço das soluções do ponto K invariante. Então, se eu olhar para este conjunto de simetrias que eu tenho aqui, quais simetrias destas mantêm o ponto K invariante? O C6 com certeza não, né? A gente vai chamar isso... C2? Vou chamar de grupo do ponto K. Vou começar que a identidade pertence, né? A identidade não faz nada, tá lá. Qual mais? C2? Não, C2 não. C2 leva esse K nesse aqui, ó. Leva K em K'. Leva este neste e este neste. C2 é 180, né? E a C3? A C3 mantém... a C3 leva 120 graus, né? Leva K em K', perdão, K em K, K em K, K' em K', K' em K'. Então, C3 mantém o ponto K invariante. Então, as duas rotações C3 pertencem aqui. E dos espelhos? Pensa no mirror X e no mirror Y. O mirror X mantém o ponto K invariante? Mantém, né? Mirror X leva X e menos X. Não mantém é o Y, né? Tá ruim de ouvir, Manuel. Não entendi. Fala mais alto. Eu acho que o que não mantém é o mirror Y, né? Isso. Então, o mirror X mantém invariante e o mirror Y não. Então, este é o grupo do ponto K. Vamos olhar aqui na tabela, ó. Estava no C6V, vamos olhar o C3V. Olha lá. 2C3 e 3 sigma V, que seriam os 3 mirror X. Então, este grupo aqui é o C3V. Tá? Veja que o número do grupo corresponde à rotação de maior ordem. Tá? Então, antes aqui eu tinha a rotação C6, era de maior ordem, então era C6V. E aqui o C3 é de maior ordem, então é o C3V. O resto da nomenclatura, se o grupo é C3V, H, depende de quem são os espelhos, né? O H vai ter um espelho horizontal. Aí os grupos Ds têm inversão e por aí vai. Tá? Tem várias variantes aí.
Então, o grupo que nos interessa é este daqui, né? Mas deste grupo, a gente nem precisa de todas as operações, a gente só precisa dos chamados geradores. Os geradores do grupo são aqueles que são suficientes para descrever o grupo. E, nesse caso, os geradores são o C3. Por que basta o C3? Por que não da inversa? Porque a inversa, a C3 inversa é a mesma coisa que o C3 aplicado 2 vezes. Tá? Ou C3 ao quadrado. Se eu aplicar a rotação C3 2 vezes, eu obtenho a inversa do C3. Tá? Isso é uma propriedade de toda a rotação. Se eu aplicar, você tem uma rotação Cn, e eu aplicar ela Cn a potência n menos 1, você obtém a inversa. Tá? Que é a mesma coisa que girar para o outro lado. E dos mirrors, basta eu trabalhar com o mirror X. Isso é mais óbvio, né? Porque tá aqui, né? Os outros mirrors são C6 vezes o mirror X. Então, esses dois objetos são suficientes para mim. Tá? Tem o mirror X. Melhor ainda, né? O mirror X eu posso, em vez de escrever como C6, eu posso descrever os outros mirrors da seguinte forma, usando só esse grupo aqui, né? Eu tenho aqui o mirror X, aí este mirror aqui, ao invés de fazer um C6 inverso, eu posso trazer ele para cá com um C3, né? Ou este outro mirror aqui, eu posso trazer este para cá com o C3 ao quadrado, né? Que é o C3, que é a mesma coisa que a inversa. Então, você tem o mirror X e depois as outras operações semelhantes ao mirror X são compostas de C3 vezes mirror X. Então, esses objetos aqui são suficientes para gerar o grupo inteiro. E a identidade, claro, a identidade é o mirror X ao quadrado ou o C3 ao cubo. Né? Então, esses objetos aqui são os chamados geradores do grupo. Então, basta eu trabalhar com essas duas operações de simetria para descrever o grupo inteiro. Tá claro? Sim. Tudo bem? Ok. Beleza. Então, essa é uma primeira introdução ao grupo, né? Então, vários conceitos aqui eu falei, né? O que é o grupo, as operações de simetria espaciais que a gente está vendo aqui, o conceito do grupo do ponto K e o conceito do que são os geradores do grupo. Né? Esses são os geradores do grupo. Então, é isso que vai nos interessar. E um outro conceito que passou um pouco mais batido aqui é o conceito do subespaço invariante. Né? Então, o subespaço invariante é basicamente essa ideia de que eu estou fazendo uma expansão num subespaço, que é o subespaço das soluções do ponto K, neste caso, e o grupo do ponto K é dado pelas operações de simetria que mantêm o subespaço do ponto K invariante. Tá? E o truque mnemônico de como encontrar esse grupo é simplesmente olhar para o espaço K e encontrar as operações de simetria que mantêm o ponto K invariante. Isso é uma regra mnemônica de como encontrar isso daqui. Tá? Mas a definição são as operações de simetria que mantêm as funções de base ou mantêm o subespaço invariante. Mas é equivalente a olhar para o espaço K e procurar pelas operações que mantêm ele invariante. Bom, e daí? Como é que eu uso esse treco todo? Né? Então, aqui a gente definiu as funções de base, entendemos que temos um grupo. Agora, eu preciso saber o seguinte, próximo passo, eu preciso saber como que... Bom, antes de falar o preciso, só passar aqui um resumo, né? Então, a gente vai trabalhar no grupo do ponto K, que vai ser o C3V, e em termos dos geradores, ele é o C3 e o mirror
x. Então, agora eu preciso saber o seguinte, eu preciso saber quanto que dá C3 atuando em φA em φB, né? Vamos chamar de φN, e quanto que dá mirror x atuando em φN de K. Então, meu próximo passo é saber como é que eu faço essa conta, né? Aqui a gente viu, né, que a inversão atuando em phi left dá o, perdão, em phi right dá o phi left, né? Então, isso aqui é fácil. Agora, a rotação C3 e o mirror atuando nessas funções de base dá o quê? Para eu saber isso, eu preciso saber como é que é a cara das funções de base, né? Aqui a gente entendeu porque eu desenhei como é que é a cara das funções de base aqui, e aí fica fácil, né? Graficamente perceber o que vai acontecer. Agora, aqui não. Aqui eu preciso agora entender como que é a cara da função de base φA, como é que é a cara da função de base φB, para saber como que as operações de simetria agem nelas. Como é que eu vou fazer isso? Bom, vou terminar a aula com esse detalhe, tá? Então, primeira coisa, eu lembro que no grafeno, essas minhas funções de base são todas dadas por orbitais PZ, certo? Mas são orbitais PZ, vou pôr assim, PZ mais teorema de Bloch. Então não é só orbital PZ, é orbital PZ ao longo da rede satisfazendo o teorema de Bloch, né? Orbital PZ, né, é aquele orbitalzinho assim, né? Positivo de um lado, negativo do outro. Então, se eu for desenhar aqui a rede do grafeno, eu quero desenhar nessa rede do grafeno os orbitais PZ satisfazendo o teorema de Bloch, né? Então, se eu colocar um orbital PZ aqui, ó, o teorema de Bloch me diz que se eu colocar um orbital PZ aqui e eu aplicar a translação, se eu transladar para cá, por exemplo, eu tenho que ter um orbital PZ aqui também. Isso aqui é o que eu tinha chamado de A1, né? E depois eu vou transladar para cá também. Então, se eu transladar para cá, eu tenho que obter o mesmo orbital PZ vezes a fase de Bloch. A fase de Bloch vai ser a exponencial de I, Kzão, né, o ponto K da expansão, vezes A1. Vamos chamar isso daqui de EAI θ. E essa translação aqui vai me dar um orbital PZ aqui embaixo, vezes EAI K-A2. Vamos chamar isso daqui de exponencial de menos Iθ. Então, aqui já estou adiantando que essas fases vão ser iguais, só vai trocar o sinal. Tá? Então, e acabou, né? Veja que eu não saio da rede A. Quando eu aplico o teorema de Bloch, eu fico só na rede A. Então, esta função de onda aqui é a que eu chamei aqui de φA. É a função de onda que só contém orbitais na rede A. Essa aqui é o que eu estou chamando de φA de K. Se eu fizer a mesma coisa agora, só que em vez de começar da rede A, eu começar da rede B, vamos colocar o nosso primeiro orbital neste ponto aqui. Só que aí eu vou ser chato e vou colocar um termo aqui que não dá para justificar a priori, que eu vou colocar I vezes o orbital PZ. Então, em vez de começar com um orbital PZ, eu comecei com uma fase já, I vezes o orbital PZ. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou carregar esse cara para cá. Essa translação aqui é uma translação de menos A2. E depois eu vou transladar para cá
vai ser uma translação de menos A1. Então, aqui em cima, eu vou obter I, o orbital PZ, vezes a fase de Bloch, menos IK A2. E isso aqui é o que a gente tinha chamado de... Vai ser o E e θ, né? Porque K2 ia dar menos θ, mas com o menos que está ali, fica mais θ. E aqui embaixo vai dar I orbital PZ exponencial de menos IK-A1, que vai ser a fase E a menos Iθ. Certo? Essa igualdade está meio esquisita aqui, deixa eu colocar assim, a igualdade é, na verdade, o orbital PZ e aí θ, e aqui também, né? É o orbital PZ e a menos Iθ, e aqui a mesma coisa, é I vezes o orbital PZ e aí θ, e aqui é I orbital PZ e a menos Iθ. Então, este objeto aqui vai ser o meu φB de K. Sacaram a construção? Então, essa construção aqui é outra técnica de teoria de grupos que eu usei aqui, basicamente, o gerador de função de base. Eu comecei de um orbital e usei uma simetria do grupo para propagar esse orbital e formar a minha base. Aqui eu usei a única simetria que eu usei aqui foi a translação, né? Não usei as simetrias de rotação e de mirror, só usei a translação. Agora eu vou usar o C3 e o mirror para fazer o resto. Eu vou ilustrar uma e vocês vão fazer a outra como tarefa, tá? Então, só para fechar a aula aqui. Então, eu quero saber o que o C3 faz nessas funções de base. Só que para ilustrar isso, deixa eu simplificar um pouco nossa vida aqui. Só vou reescrever esse cara aqui de uma forma mais compacta. Então, esse aqui é o tipo A. Eu não vou colocar o orbital PZ, vou colocar só as fases, tá? É uma representação aqui só em termos das fases, que ela é suficiente para a gente acompanhar o que está acontecendo. E aqui é I, e aí θ, I menos Iθ. Ok. Então, eu vou fazer o C3. Então, quanto que dá o C3 atuando em φA de K? O C3 vai fazer o quê? Vai pegar essas nossas fases e vai rodar, né? Então, essa fase 1 que estava aqui vem parar aqui. Essa que estava aqui, vem parar aqui em cima. E essa que estava aqui, vem parar aqui. Certo? Apliquei a rotação. Isso é uma regra mnemônica de verificar essa conta. Este objeto aqui, eu vou olhar aqui para onde está a fase 1 e vou fatorar este cara aqui. Então, isso aqui fica E, aí θ vezes... Então, se eu fatorar esse cara, vocês verificam que aqui vai ficar, né? 1 vezes E θ da E θ. Aqui vai ficar E aí θ, e aqui vai ficar E a menos Iθ. É fácil ver se vocês aplicarem aqui, ó. E aí θ vezes 1 dá E aí θ, E aí θ vezes E a menos Iθ dá 1, e aí θ vezes E θ dá E a 2θ, e aí vocês vão verificar que isso dá E a menos Iθ. Então, 2θ é a mesma coisa que menos θ. Então, você tem que verificar quanto que vale o θ para entender isso. Então, basicamente, a ação de C3 na base dá E elevado a Iθ vezes o próprio φA.
A. Então, o C3 mantém o φA invariante. Se vocês fizerem agora para o φB, vai dar IA menos Iθ φB. Ok? Vocês vão fazer aí, o que vocês façam de hoje para a aula que vem, para verificar. Então, desses objetos, a gente constrói o que a gente chama de matriz de representação da operação C3, e neste caso a matriz vai ser diagonal. Então, vai ser EAIθ e A menos Iθ. Tá? 0, 0. Por quê? Porque se eu for pensar num caráter vetorial, né, eu vou fazer uma expansão da função de base, né, expansão da equação de Schrödinger, e esses coeficientes CAs e CBs vão virar vetor, vão virar um vetor, né? Então eu vou basicamente reescrever isso daqui como sendo uma representação vetorial, né? Então essa minha função de onda, ela vai virar basicamente um vetor CA-CB, um spinor CA-CB, né, quando eu faço a expansão da função de base. Né? E aí eu quero saber como que essa matriz é a matriz que é a matriz da representação naquela base. Então, isso significa que se eu tenho aquela base, essa matriz atuando no vetor 1, 0, o vetor 1, 0 é aquele que é CA igual a 1, CB igual a 0, que corresponde à função φA. Isso daqui, se eu atuar essa matriz, você vê que dá simplesmente EAIθ 1, 0. Então, é como se fosse o φA indo no φA. Né? E se eu pegar o outro vetor, se eu pegar o dC3 atuando em 0, 1, que é como se fosse o φB, vai dar E a menos Iθ vezes o próprio 0,1, que é o φB. Sacaram? Essa parte depois eu faço de novo na aula que vem com mais calma. O que eu quero que vocês façam é essa mesma conta, tentar entender, se não conseguir entender a matriz, pelo menos essa parte aqui da conta, para o mirror x. Quanto que dá o mirror x atuando em φA e quanto que dá o mirror x atuando em φB. Perceba que aqui vai ser mais difícil que esse, né? Porque o mirror x leva esta fase para cá. Então, o mirror x leva A em B e B em A. Aí vocês têm que carregar as fases, fatorar do jeito que eu fiz aqui, para tentar entender quanto que dá esse resultado. Fechou? Tudo bem? Beleza. Só para dar a ideia geral, estas matrizes que a gente vai obter são as matrizes que a gente tem que passar por o QSIM para obter os hamiltonianos efetivos. Então, toda essa parte analítica aqui, mais simbólica de grupos, ela é necessária porque ela vai ser os parâmetros, essas matrizes serão os parâmetros de entrada que vão nos dar os hamiltonianos efetivos. Beleza, gente? Claro, e aqui eu não falei nada de spin ainda, por isso é sem spin. Depois tem que entrar o spin também, que deixo para a aula que vem. Então, bom, por enquanto é isso. Uma referência introdutória para um livro de teoria de grupos mais introdutório? Sim. Tem o livro do Fázio, que é uma leitura rápida, é um livro curto, tá? Tem bastante coisa que você pode ir pulando, você pode ir focando nos capítulos mais avançados para entendendo cada uma dessas coisas que eu estou falando aqui. E o livro mais avançado é o livro da Dresselhaus. Dresselhaus. Acho que é com 2 S. Tá? Mas é bem mais avançado que o Fázio. E se você quer uma coisa intermediária, tem o Tinkham. O Tinkham é o livro do Fázio formal. Basicamente, o Fázio pegou o Tinkham, traduziu para português e deu uma enxugada. Tá? O Fázio é um resumo do Tinkham, digamos assim. Né? Aqui tem tudo. Tudo. A Dresselhaus é mais aplicada para estado sólido, então ela é bem mais denso.
não é um livro didático de teoria de grupos, apesar que os primeiros capítulos são bastante didáticos, mas o grosso dele não é. O Tinkan e o Fazio são livros mais didáticos, de teoria de grupos. Para ir a fundo mesmo, o Tinkan é o mais adequado, para pegar os fundamentos mesmo. Mas para pôr a mão na massa, o Fazio já te leva direto para o ponto, né? Só não é tão formal quanto o Tinkan. E a Dresselhaus é onde você vai aplicar isso para estado sólido para valer. Ok? Beleza. Tem um outro que me fugiu aqui. Depois eu mando no chat. Eu vou verificar aqui. Tem um outro que eu acho que é um meio termo interessante também entre esses. Certo? Mas eu não vou fazer muito de grupos, não. Só essas matrizes aqui, tá? Só aprender a calcular essas matrizes aqui. A gente não vai ficar fazendo para vários materiais, não. Vou fazer para alguns para ilustrar e depois eu passo mais rápido pelos outros. Fechou? Bom, até semana que vem. Bruno e Rafael, dá uma olhada aí no projeto que eu propus e a gente vai conversar. Até mais, gente. Você vai mandar no mesmo, tipo um arquivozinho que nem o senhor fez para o outro projeto? Você vai mandar? Sim, mas já vai pensando já, tá? Eu vou precisar de um tempinho para fazer isso aí. Tá, beleza. Mas eu faço sim. Beleza. Então, Até mais, gente. tá, até semana que vem. Até.